Índice de preços médios são métricas inúteis que geram distorções maiores do que as que pretendem evitar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por J.M. Pernicião, revisado por Marco Batalha e narrado por mim, Leafar. Quantas vezes não acompanhamos estranhas discussões sobre inflação no noticiário econômico? Gráficos apresentados juntos a siglas esotéricas, longas explicações de por que um determinado número deve ser alcançado, ultrapassado ou, quem sabe, calculado novamente. E se você suspeita que a maioria dos comentaristas não faz ideia do que está falando, provavelmente tem razão. Originalmente, o termo inflação era usado para designar tão somente o aumento da quantidade de dinheiro em circulação num dado momento em uma determinada região. O aumento dos preços dos bens e serviços era apenas uma das consequências desse aumento de dinheiro em circulação. Entretanto, ocorreu uma transferência de nomes. Os efeitos agora são conhecidos pelo nome da causa. E essa não é uma inofensiva alteração de vocabulário. Há um vídeo aqui no canal intitulado O Poder da Linguagem, como o conceito de inflação foi mudado para ajudar o Estado, que explica muito bem isso. Como nos aponta Robert Murphy em seu livro Choice, Cooperation, Enterprise and Human Action, aqueles encarregados de combater a consequência inevitável da inflação, que é o aumento dos preços, estão, na verdade, atacando o sintoma ao invés da causa. E uma política criada para lidar com efeitos como se fossem as causas acabará necessariamente tornando as coisas piores no longo prazo, já que a raiz do mal permanecerá intocada no processo. Infelizmente, essa acepção errônea da palavra inflação para designar o aumento dos preços médios numa economia e não mais o descontrole monetário dos governos se tornou tão corrente que tentar restaurar o seu significado original não é uma tarefa fácil. Então, para distinguir o que em nossos dias se convencionou chamar de inflação daquilo que realmente a inflação é, usarei a expressão inflação de preços, para que os jornais costumam chamar de inflação e assim diferenciar da verdadeira inflação, a inflação monetária. E não só o alvo das políticas de controle do governo estão no lugar errado, mas instrumentos usados para orientar essas políticas também são inerentemente defeituosos. As intervenções governamentais na economia se guiam hoje quase exclusivamente por índices de preços médios. Esses índices, porém, possuem uma série de problemas incontornáveis. Eles são incapazes de medir mudanças de qualidade dos produtos, por exemplo. Também não dizem nada sobre alterações de preferências dos consumidores ou como elas se refletem nos processos produtivos. Tampouco são capazes de transmitir qualquer informação sobre a importância subjetiva que cada consumidor dá às diferentes categorias de bens e serviços disponíveis no mercado. E como se não bastasse, índices econométricos se baseiam em filtros de médias. E uma vez que temos diferentes maneiras de calcular médias, cada método adotado irá gerar resultados diferentes. E não existe nenhuma forma definitiva para se justificar a escolha de um método em lugar de outro. Tomemos o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, fornecido pelo IBGE. Esse é o indicador de inflação de preços oficial do país. E por isso mesmo, um dos mais importantes guias da política econômica. O IPCA reúne um conjunto de produtos considerados representativos do consumo do brasileiro médio. Esses produtos são divididos em grandes grupos, como alimentação e bebidas, transportes, vestuário, saúde, educação e assim por diante. Esses grupos, por sua vez, possuem subgrupos. No final, o IPCA é constituído por quase 500 agrupamentos diferentes. Cada item que compõe esse universo possui um peso específico na equação que gera o índice. Esse peso é decidido conforme a fatia do orçamento que as pessoas gastam com determinados produtos. O grupo alimentação e bebidas, por exemplo, representa 19% do índice, enquanto que o grupo educação apenas 6%. Além disso, cada região em que os estados são recolhidos também tem um peso diferente dependendo da renda média dos seus habitantes. Seja como for, independentemente da complexidade desse cálculo, o resultado será enviesado. Vejamos, para começar, a distribuição da representatividade percentual entre os diferentes itens da cesta.
O esquema de atribuição de preço pretende corresponder às decisões de consumo dos indivíduos. Entretanto, decisões de consumo mudam com o tempo, e mudam em parte justamente porque o preço dos bens se alteram de forma diferente uns em relação aos outros. Aqueles produtos cujos preços sobem mais rápido tendem a ser substituídos por equivalentes que aumentem de preço mais devagar. Portanto, seria necessário um reajuste constante da representatividade dos produtos que compõem a cesta. Porém, para o IPCA, a distribuição dos preços de cada produto é reajustada conforme o POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, também realizada pelo IBGE. Essa pesquisa possui intervalos de alguns anos entre seus levantamentos. Ilustremos esse ponto com um exemplo simples: um índice de preços de cervejas. Nesse novo índice, temos apenas dois representantes, a cerveja Turguniev e a cerveja Kogos. Cada uma delas possui um peso de 50%, já que, conforme verificado no levantamento anterior, a população gasta, em média, aproximadamente o mesmo com cada uma das marcas. Consideremos que durante um dado período, a cerveja Kogos tenha aumentado 5% e a cerveja Turguniev apenas 1%. Se a distribuição da representatividade entre as duas cervejas permanecer como está, teremos uma inflação de preços de 3% no período. Porém, seria ilusório esperar que o comportamento do consumidor permanecesse o mesmo durante o período. Por exemplo, os consumidores podem passar a gastar 4 vezes mais em Turguniev do que em Kogos, devido justamente à diferença na taxa de aumento de preços entre as marcas. Nesse caso, a representatividade das cervejas teria que ser reajustada para 80% para Turguniev e 20% para Kogos. A inflação de preços do período seria, portanto, 1,8% e não 3%. Ou seja, um atraso do reajuste da distribuição de representatividade dos itens que fazem parte do nosso índice teria levado ao superdimensionamento da inflação de preços do período. Consideremos agora um índice formado por dois grupos não relacionados diretamente, por exemplo, transportes de passageiros e alimentação, e de novo, cada um deles representando metade do índice. Imaginemos agora uma queda brusca de consumo de passagens aéreas, ônibus, táxis e Uber. Tudo devido a, quem sabe, uma imposição arbitrária de confinamento coletivo. Assim, o grupo transporte de passageiros teve uma redução média de 5% nos preços durante o período. Já em relação ao grupo alimentação, vamos supor um aumento de 10% nos preços no mesmo período. Novamente, se a representatividade dos grupos permanecer a mesma, teremos uma inflação de preços de 2,5%. Mas como a queda de preços no setor de transporte foi ocasionada por uma restrição de consumo, sua representatividade no índice não poderia continuar a mesma. Digamos que o consumo no setor de transportes tenha caído pela metade. Dessa forma, o grupo transporte de passageiros representaria, na verdade, 25% do índice e alimentação 75%. A inflação do período deveria ser 6,5% e não 2,5%. Nesse segundo caso, sem um reajuste dos pesos de representatividade, teríamos um subdimensionamento da inflação de preços. Portanto, um índice que tenha por objetivo medir movimentos de preços médios acabará por esconder os movimentos de preços relativos e, consequentemente, como essas alterações afetam o comportamento do consumidor, que é o que realmente importa. Não imaginemos, porém, que um ajuste mais frequente da representatividade de cada item da cesta de referência evitaria distorções. Nos nossos exemplos, a mudança de comportamento dos consumidores não foi decorrente de uma mudança de preferências de consumo. E preferência de consumo é o fenômeno que mais importa numa economia. O que ocorre, na verdade, foi um impedimento de acesso aos bens que, de fato, eram desejados. Impedimento criado ou por uma mudança de preços, no caso das cervejas, ou por um obstáculo legal, no caso dos transportes. De qualquer maneira, esse impedimento representa uma queda subjetiva de qualidade de vida, e essa percepção subjetiva de que a situação atual é inferior que a anterior nada mais é do que o empobrecimento relativo da população. Não é possível, porém, representar esse dado num índice de preços médios. E não é só o comportamento dos consumidores e a corrosão de sua qualidade de vida que o IPCA é incapaz de revelar.
A maneira como as mudanças de qualidade dos produtos em função dos preços afetam o comportamento do consumidor também é ignorada pelo índice. Consideremos um período sem mudanças de preços, porém com um aumento de qualidade crescente e constante dos produtos. Não importa se a percepção de aumento de qualidade é apenas subjetiva ou um dado concreto dos componentes dos produtos. O que interessa é que os consumidores considerem que estão obtendo mais qualidade pela mesma quantidade de dinheiro. Dessa forma, se tudo continua mais do mesmo, houve uma deflação de preços. Porém, o IPCA não registraria alterações no período, o que seria, obviamente, falso. Para tentar contornar o problema da mudança de qualidade, existe o chamado ajuste hedônico, que consiste basicamente em tentar calcular ganhos de satisfação decorrentes de inovações tecnológicas. Porém, como nos mostra Carl Friedrich Israel em seu artigo Why Official Inflation Measures Don't Work, há dois problemas graves com a ideia de ajustes de índices de preços por mudanças de qualidade. O primeiro problema é que produtores tendem a ressaltar qualidades e melhorias de seus próprios produtos. Um processador de computador mais veloz, um motor mais eficiente por litro de combustível, produtores irão sempre comunicar abertamente ao mercado informações que aumentem a atratividade do que vendem. Assim, há sempre presente no mercado um esforço informativo constante para que melhorias de qualidade sejam transparentes e compreensíveis para os consumidores. Entretanto, os mesmos produtores também têm incentivos óbvios para esconder informações sobre defeitos ou quedas de qualidade de seus produtos. Um novo modelo de smartphone terá melhorias no processamento, o tamanho da tela, a resolução ou as câmeras ressaltadas pelos seus fabricantes. Outras características, contudo, onde não houve um ganho de qualidade em comparação à versão anterior, ou quem sabe, até uma deterioração, não serão mencionadas abertamente. Por exemplo, componentes de metal substituídos por plástico menos durável não serão alardeados ao público. Detectar diminuição de qualidade, portanto, não é uma tarefa fácil. Mais uma vez, não devemos imaginar que se trata apenas de um problema técnico. Melhorias de qualidade não são passíveis de serem quantificadas numericamente, já que são avaliações puramente subjetivas. Uma pessoa prefere, em primeiro lugar, uma característica específica de um produto qualquer, digamos, a cor. Em segundo lugar, a durabilidade. Em terceiro, o tamanho e assim por diante. Nem mesmo se toda sorte de especialista avaliasse cada um dos produtos que entregam a cesta do IPCA, seria possível evitar a distorção. Digamos que Rebeca, dona de um belo chapéu, tenha como ordem de preferências dos atributos desse seu chapéu a seguinte hierarquia. Primeiro, a cor e beleza, depois a textura e depois o tamanho. Já sua amiga Janine prefere o corte, depois a textura e é indiferente quanto à cor e à beleza. Como quantificar o ganho ou a perda de satisfação em função da textura do chapéu? Dizer que Janine e Rebeca possuem uma equivalência de preferência em relação à textura, pois essa característica do chapéu figura na mesma posição em ambas avaliações, seria desconsiderar um fator importante. A posição de um item numa escala de preferências só possui significado em relação à ordenação de todos os demais itens dessa escala. Mesmo que se peça para que Rebeca atribua um valor à textura, digamos, um valor numérico numa faixa de 1 a 5, isso não quer dizer que esse número tenha qualquer significado para Janine. Qualquer atribuição de valor numérico para representar ganhos subjetivos de qualidade sempre será arbitrária. E ainda que utilizemos valores monetários para converter uma ordinalidade de preferências numa cardinalidade de valores, não seria possível estabelecer qual a porção do preço negociado equivale a um ganho de satisfação subjetiva em função da qualidade de um produto do bem. Por exemplo, digamos agora que na escala de preferências de Rebeca, o chapéu vale pelo menos R$50. Já a Janine está disposta a pagar até R$100 no chapéu de sua amiga. Nesse caso, podemos dizer que o valor do chapéu de Rebeca nessa relação está em algum lugar entre R$50 e R$100. Se uma troca entre as duas for realizada, o preço pago pelo chapéu representa uma atribuição de um valor cardinal à preferência de ambas as partes. O preço, entretanto, não diz nada a respeito do valor objetivo do chapéu.
Não é possível deduzir, a partir do preço pelo qual uma troca foi realizada, um valor monetário representativo do ganho da satisfação das partes envolvidas. O valor acordado numa troca não pode coincidir com o valor dado ao próprio bem negociado. Caso contrário, não haveria motivo para que a troca fosse realizada. Vamos supor que a troca tenha sido estabelecida em R$ 65. Isso significa dizer que Janine considera que o chapéu de Rebeca se encontra numa posição superior, na sua hierarquia de preferências. Aqui se encontram os R$ 65 cedidos. Já para Rebeca, o oposto é verdadeiro. O bem cedido se encontra numa posição inferior à quantidade de reais recebida. Tentar determinar o quanto desses R$ 65 trocados pelo chapéu representa o corte ou a textura do tecido não é entender que atributos individuais não são avaliados independentemente do conjunto de atributos que constituem um bem. A própria troca, aliás, é ela própria uma ação que se realiza no horizonte de preferências em relação a todos os demais usos alternativos para os quais os bens trocados poderiam ser utilizados pelos seus donos originais. Em suma, a teia de preferências e os custos de oportunidade com que cada decisão de consumo se relaciona em cada momento específico para cada consumidor em particular não é um dado que caiba numa equação. A ideia de que seja possível uma ciência econômica baseada em variáveis independentes é absurda. Fenômenos econômicos são sempre aspectos de uma cadeia de relações sociais mais ampla. Não é possível compreender problemas econômicos a partir de uma separação artificial de suas variáveis dos demais aspectos envolvidos no conjunto das ações humanas. De qualquer forma, ainda que deixemos de lado o aspecto subjetivo do problema, teremos uma distorção sistemática dos resultados. Por um lado, como dissemos, melhorias são sempre divulgadas abertamente pelos fabricantes. Os preços dos produtos, por meio do ajuste hedônico, serão reduzidos para descontar esse aumento de satisfação decorrentes dos ganhos de qualidade. Mas por outro lado, as quedas de qualidade, como vimos, não são facilmente identificadas. Assim, as estatísticas oficiais tenderão a desconsiderar um acréscimo nos preços relativos à queda da qualidade objetiva do bem. Isso resultará, portanto, numa inflação de preços inferior à que realmente existe. Mas consideremos a possibilidade de que, de alguma forma, fosse possível identificar e quantificar com absoluta precisão todas as avaliações subjetivas, assim como as perdas e os ganhos objetivos de qualidade dos componentes de um bem. Mesmo nesse caso, a distorção persistiria. A razão é simples. O aumento de qualidade de um produto já cria por si só uma pressão deflacionária de preços nos produtos competidores. Nas palavras de Carl Friedrich Israel, quando a Apple lançou o primeiro smartphone no mercado, o iPhone, houve uma pressão deflacionária sobre o preço dos telefones celulares convencionais. Isso porque a Apple abocanhou uma grande fatia do mercado de seus concorrentes. Esses concorrentes, por isso, se viram obrigados a baixar o preço de seus celulares, o que não fariam se o iPhone não tivesse surgido. Somente por meio de um preço consideravelmente menor, consumidores poderiam ser levados a trocar seu dinheiro por um produto com uma tecnologia que passou a ser percebida como inferior. Essa pressão negativa sobre o preço de bens concorrentes, devido às inovações tecnológicas, já implica uma redução do valor do resultado final do índice. Em outras palavras, a percepção de melhorias de qualidade por parte dos consumidores é refletida na cadeia de preços de outros bens diretamente relacionados. Se houver um ajuste hedônico em cima do ajuste que já ocorre naturalmente no mercado, a inflação de preços será, mais uma vez, subestimada nos números do IPCA. Em resumo, índices de preço médio são incapazes de transmitir qualquer informação sobre o aumento ou diminuição dos custos reais de vida. Em primeiro lugar, não existe forma objetiva de atribuir representatividade de importância aos diversos itens que compõem o índice. E ainda que se pudesse, não seria possível avaliar como uma mudança de comportamento do consumidor se relaciona com a importância subjetiva atribuída a um item. Depois, vimos que os efeitos das alterações de qualidade dos bens, que possam modificar a percepção de satisfação dos consumidores, não são passíveis de matematização. E ainda que o fossem, não haveriam como saber se os ajustes de preços não ocorreram naturalmente no mercado. O grave de tudo isso, porém, não é que uma métrica tão falha como o IPCA seja vendida por nossos especialistas em economia para o público em geral como um retrato da realidade. A tragédia, na verdade, é que os responsáveis pelas políticas econômicas conduzem suas decisões em função de índices de inflação de preços.
Se existe qualquer política econômica que tenha como meta atingir resultados expressos em valores de medidas em índices de preços médios, significa que estamos nas mãos de cegos guiados por cegos. Como é dito em Mateus capítulo 15, versículo 14, e se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no abismo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.